Estou aqui em novo horário, então seja bem-vinda a essa live que é a Jornada do Artista, que nada mais é 40 passos para você se tornar um artista. Se você não me conhece, meu nome é Kátia Ávila, eu tenho aí 29 anos de prática na área da arte e nosso aqui é o nosso terceiro passo. Prometi que eu vou estar aqui todos os dias falando para você desses passos. E o passo que eu escolhi para falar hoje para vocês é a paciência. Lembrando que o primeiro passo foi criatividade e o segundo passo foi visão progressiva. Se você não assistiu essas aulas, eu indico que assista essas lives, essas dicas, esses passos. E essa chave, gente, esse passo, ele é importantíssimo em várias etapas ali do processo do artista. Paciência, o que é paciência, né? Seria a ciência da pá? Também, gente, poderia pensar nessa analogia, né? Quantas pás você precisa para descarregar algo? É algo que te dá paciência, é algo para você esperar o processo. Então, existe um processo natural para as coisas, existe um processo aonde você vai estar indo. E nessa jornada aí do artista, o passo paciência ele é importante, porque você, dentro do artista, ele tem a criatividade dele, ele tem a capacidade, ele tem essa visão progressiva, ele tem essa criatividade, mas nem sempre essas pessoas que estão aí fora vão entender essa paciência, vão entender esse seu momento criativo, vão entender sua arte, e por isso você tem que ter paciência, paciência para você mostrar aquilo que você está fazendo. E o artista, ele desenha, né? Ele desenha literalmente para que a pessoa entenda, para que essa pessoa enxergue aquilo que ele já enxerga. Porque você tem que entender que a sua visão, aquilo que você é capaz de fazer em termos de arte, está dentro de você. Ninguém viu, ninguém tá enxergando o que você está enxergando. Então, muitas vezes, você explicar isso, as pessoas não vão compreender. Então, você tem que ter paciência com as pessoas, você tem que ter paciência com o mundo e paciência com você. Eu já falei no passo passado que não adianta só você ter essa criatividade e ter isso de uma forma desorganizada, né? Porque geralmente alguns artistas falam, não, veio a inspiração e eu tenho que agora sentar, fazer, e aquela loucura, e de repente toda a sua vida fica tomada aí por esses momentos aí de criatividade. E a criatividade, a sua arte, ela pode ser domesticada, ela pode ser educada. Então, o artista, ele não é só o emocional, né? Eu contei aí, acho que foi na aula passada também, que quando eu cheguei na arquitetura, eu queria desenhar. Quando eu me deparei com a matemática, com a química, com a física ali, né? Eu falei assim, não, peraí, com a geometria principalmente. Eu falei assim, não, eu sou artista, né? E na verdade, gente, a arte ela tá muito ligada às outras ciências. Ele não é assim simplesmente do nada criar, não, tem um processo, né? Tem um processo alimentar da criatividade, tem uma intenção antes de você fazer algo. A sua arte, ela tem que trazer uma comunicação, você tem que direcionar, você tem que estar levando algo ao mundo. E geralmente esse levar algo ao mundo é fazer com que as pessoas tenham mudança de estado, mudança de atenção, melhore a vida dela de alguma forma. Então toda vez que você traz essa arte, você melhora ali o entorno, né? Então ela comunica algo. Então você tem que ter paciência. Paciência para quê? Primeiro, para que as pessoas vão entender talvez sua arte um pouquinho mais tarde. Segundo, paciência, né? Essa paciência de você mostrar, de você explicar, de você informar. Segundo, paciência, porque às vezes a nossa criatividade ela aflora e você quer fazer, você quer desenhar. Calma, paciência, vamos estudar, né? Vamos estudar planejamento, organização, objetivo. Tudo isso tem dentro da arte.
Então, é ter essa paciência para pegar aquela sua arte, às vezes que é única, começar a criar seu material, começar a mostrar, começar a organizar seu dia, né? Eu sei que quem é artista acorda no meio, o arquiteto também acorda no meio da noite, tá com aquela ideia e você tem que parar tudo e desenhar. Não, calma. Se você acessou a ideia, você vai ter a ideia ali. É só você pegar e você escrever, fazer um desenho daquela ideia, quando você acordou no meio da noite, escrever ali algumas coisas e depois você vai acessar essa ideia. Você não precisa ficar escravo dessa criatividade toda, que a hora que você tem aquela ideia, você tem que pegar lá aquele conteúdo e já desenhar e já fazer, tá? Então, isso pode ser educado e você pode ser organizar todo esse seu fluxo criativo, né? A gente ouve muito falar que muitas vezes os artistas que escrevem música, de repente se inspirou e teve que acordar de madrugada e fez uma música. Realmente, às vezes a música vem pronta, como um desenho vem pronto, mas ele também pode ter isso de uma forma organizada. Você pode ficar tipo assim, agora de manhã eu vou ter meu processo criativo, né? Ai, Kátia, isso é impossível. Não é impossível, isso é extremamente possível. A gente pode usar todas essas ferramentas aí pra gente ter todo essa potencialização da nossa arte, da nossa carreira. Então nós temos que ter paciência. E muitas vezes a paciência também vem com o nosso objeto de estudo. Por exemplo, com uma tela, com uma tinta, com uma parede. Meus maiores trabalhos, já fiz vários trabalhos em tela, né, em texturas, mas a maior parte dos 1.500 pinturas foram em parede, tá? Então, todas elas tinham um processo de criatividade, de estudo, do porquê, do objetivo, para que eu estava fazendo aquela parede, como que ia ser, tudo isso sempre teve. Tinha também a coleta de dados depois de fazer isso, né? Depois de fazer essa pintura, depois de estar fazendo isso, como que aquilo funcionava. Então eu coletava dados para saber se aquele meu objetivo foi atingido e o que eu precisava mais saber para poder estar colaborando aí com as pessoas. E eu tenho vários relatos disso, né? Eu tenho vários dados a respeito disso. Então, saber o que a determinada pintura vai causar ali pro seu cliente, né? Que a maior parte das minhas pinturas foram em hospitais, foram em escolas. Então, tudo isso. Então, mas assim, tem um outro nível de paciência que não é esse, que é quando você está fazendo o seu trabalho, quando você está ali pintando a parede, sabe? Quando você está ali colocando a tinta na parede, quando você está colocando aquela argamassa, aquela massa corrida, quando você está pintando. Então você também tem que ter paciência com a parede, né? Eu tinha uma equipe que trabalhou comigo há muitos anos e a gente conversava muito. Às vezes eu pegava assim alguém que estava lá brigando com a parede, discutindo com a parede e eu falava assim, você não vai perder, você não vai ganhar da parede. E a pessoa falava assim, porque eu vou fazer de qualquer... Eu falei, você não vai ganhar da parede. Calma, você não vai ganhar da parede, não tem jeito. Por quê? Porque às vezes você coloca uma fita crepe na parede, e a hora que você puxa, sai o fundo inteiro. E daí, assim, dá uma angústia, mas assim, o que acontece? A parede tá lá, você pode brigar, você pode espernear, mas não vai acontecer nada, absolutamente nada com a parede vai ficar lá. Você tem que fazer acalmar, paciência. Você tem que ver que aquela parede tem um problema e você tem que analisar a gravidade daquele problema. Às vezes, a pintura base de quem fez não colocou um fundo, então a tinta não colou. E se a tinta não colou, a hora que você coloca a fita, ela vai sair parte da tinta. E você tem que achar uma solução, mudar o desenho, mandar repintar a parede, né? Que daí é mais complexo, mas às vezes tem que fazer isso. Então, não tem como você brigar. A parede, ela ganha sempre, né? Então, tem isso. Às vezes a parede está torta e você vai fazer uma listra, você vai fazer um xadrez e a parede está torta. Mas eu comecei do canto, eu medi e a lista tá certa, porque eu peguei os ângulos da parede. Mas a parede estava torta. E daí deu errado,
certo? O que você tem que fazer? Refazer. E tá tudo bem. Então, essa paciência que a gente tem que ter lá, muitas vezes, pra gente mostrar a nossa arte, aquilo que a gente já enxerga antes do outro, a paciência para estudar, para aprofundar ali em ferramentas que você precisa saber, que você precisa entender. Essa paciência também de você usar às vezes a matemática, usar a geometria, usar ali todas essas outras ciências, e a paciência com a execução da parede. Os elementos da parede estão ali, a tinta que você comprou, às vezes você comprou de outra marca e ela não deu certo, você vai ter que ir lá trocar essa marca e trazer outra. Às vezes aquela fita, até a fita crepe que você comprou para contornar um desenho, ela tem muita cola, ela vai deixar na parede. Ou ela tem pouca cola, ela vai tirar da parede. Então, o tempo inteiro você está decidindo coisas que não é da sua arte, que não tem a ver com a sua criatividade, que não tem a ver ali com o seu objeto final de arte, com o seu desenho, com a sua pintura. O que você vai ter ali é tudo que acontece para que você execute o seu trabalho. Então, a paciência, ela é algo que é importante para quem trabalha com arte, tá? Eu sei que eu falei aqui da pintura, da música, mas eu tô falando especificamente da arte, da arte em parede, tá? A arte em tela, a arte de desenho, de pintura e da arquitetura, né? Porque a arquitetura, ela é arte também. São cores e formas. Então, você faz, além de você fazer, como se você fosse fazer uma escultura, você faz a escultura usando geometria, formas sinuosas ou formas retas para as pessoas morarem dentro. Olha que legal, sabe? Nada mais é que uma arte maior. E eu acho que isso foi um grande diferencial para que eu mexesse com grandes pinturas, né? Grandes obras. Porque quando eu trabalhei, eu trabalhava muito com artistas, né? Com artistas assim que pintavam telas, e eu optei pela parte de arquitetura e depois eu aprofundei. Então, quando nessa época que eu trabalhava com os artistas, a gente fazia nós fizemos várias, olá, tudo bom? Nós fizemos várias exposições, né? Então eu percebia que por eu ser arquiteta, o que acontecia? Eu trabalhava com grandes áreas, então o fato de eu trabalhar com arquitetura fazia com que eu tivesse feito essas grandes pinturas. Então eu trabalhava além do artista, que às vezes trabalhava numa tela, eu trabalhava parede, eu trabalhava teto. Então, essa visão do artista, ele é diferenciado. Então, esse passo de hoje, que é a paciência, a gente tem que ter paciência. Paciência, né, com as pessoas, às vezes, que não vão ter essa visão. Tudo bem? Como é que você tá? Bom dia. Quando você tem que ter essa paciência de que as pessoas às vezes não entendem a sua arte, aquilo que você está vendo. Você tem que ter paciência que você vai usar a sua arte aí, educar a sua arte para que realmente você traga todas as outras ciências para ela, para que ela tenha um objetivo, para que ela venha ajudar as pessoas. E a paciência quando você estiver desenvolvendo a sua arte, né? Então são esses 3 níveis de paciência. Tudo bom, Jocilene? Então, esse aqui é a trajetória do artista, né? Resolvi trazer, são 40 passos do artista, esse aqui é o nosso terceiro passo, para que quem gosta de arte, para quem quer ser artista, saia aí dessa trava, né? Que eu também tive, que a arte não dá dinheiro, a arte não vai ajudar as pessoas, e realmente a arte vai ajudar as pessoas sim, a arte vai trazer dinheiro sim. Né? Então, só que tem passos aí que você tem que ir, que vão além da sua arte. A sua arte, ela já está consolidada, mas a dificuldade às vezes que você tem não é com a sua arte em si, mas que é com tudo que envolve aí essa parte da sua arte. Então, outro nível de paciência que você tem que ter é que quando você vai fazer uma arte, principalmente em parede, até você às vezes projetou, fez toda a programação de pintura, né? E você está trabalhando com uma parede. E muitas vezes você está trabalhando uma parede que ela tem gente andando em volta, né? Então as pessoas vão ficar olhando, aí você tem que ter paciência. As pessoas vão querer ficar perguntando, você tem que ter paciência em responder, porque geralmente isso é algo diferente. Às vezes você tem que fazer um fundo.
esperar secar, voltar no outro dia, às vezes ele não tá seco, então você tem que esperar o tempo de cada parede. Às vezes você está trabalhando pintura numa época que está muito úmido, então aquilo que secava rápido não seca. É, então você tem que ter essa paciência, além com os materiais, você tem que ter essa paciência do tempo, que tem um tempo para cada coisa. Então você vai fazendo. E paciência também para você aprender. Porque quando você vai passo a passo fazendo de tempos em tempos, você vai fazendo, você vai colhendo dados, você vai compreendendo. Lembra que eu falei que quando eu fazia as pinturas nos hospitais, fazia toda a programação, fazia a pintura e depois eu colhia os dados. Se realmente aquilo que eu fiz deu resultado, se realmente trouxe ali melhor qualidade para as pessoas, teve ali uma interação. Eu gostava muito de fazer. Você sabe que tanto nos hospitais quanto em escolas, quando você faz uma pintura, as pessoas acham às vezes que você está fazendo para criança, mas você está fazendo realmente para criança, mas para criança que existe dentro de cada um. Porque você, com a arte, com as cores ali, você traz aquele tempo de criança para ficar ali com você, sabe? Eu já cansei de ver depois pinturas. Lembra que eu fiz uma pintura na ACC e foi o governador um dia lá olhar. Eu estava no final, antes de inaugurar, e tinha vários desenhos, tinha pipa, tinha um monte de coisa, que são vários elementos que eu coloco na pintura, porque é o que faz conexão com a pessoa. Então, quando você faz essa conexão com a pessoa, essas pessoas acabam trazendo isso para você. Então, eu via a interação. Então, entrava lá todo mundo, né, engravatado, sério. E conforme ia andando no corredor, essas pessoas iam se abrindo, essas pessoas iam ficando ali mais relaxadas, tendo em contato aí com uma parte delas que é muito legal, né? Que é muito interessante, né? Então, a paciência, ela envolve isso, de você aprender coisa nova. E assim, outra paciência é que você, conforme você vai entendendo, conforme essas coisas vão trazendo para você essas informações, você vai fazendo e você vai colhendo dados, você vai otimizando, né? Então, por exemplo, uma outra pintura, você já vai, antes de começar, olhar se a parede está bem pintada, olhar se ela está reta, olhar se ela não está torta, olhar se a base foi bem feita. Então, você vai adquirindo informações e você vai já antevendo o seu trabalho. Você vai criando moldes, modelos, você vai criando aí várias informações, várias tecnologias também de fazer aquela parede mais rápida, de não fazer ela tão braçal. Você cria soluções, né, diferentes. Eu fiz tinha uma versão do meu trabalho que eu coloquei pintura e tecido, né? Então a arte, ela tinha desenho, tinha tinta e tinha tecido. Então, em vez de eu fazer o desenho, o xadrez de uma copa de árvore, né, que era xadrezinho, eu coloquei um tecido xadrez, né, e impermeabilizei. Então, você vai trazendo outras tecnologias, outras formas de você trabalhar a sua arte, né, de você trabalhar aí o que você está fazendo. E paciência, gente, para que dê certo. Se você vai viver da sua arte, você tem que ter paciência, consistência, sabe? Todo dia fazer um pouquinho, todo dia ir lá e aprender uma técnica e fazer, mostrar, não tem jeito. Tá? Paciência que essas pessoas ainda entendam tudo isso. Então, você tem que saber o que você quer mostrar com a arte e você tá fazendo aí o que você tem. E a paciência, ela tem a ver também com o seu pensamento, né? Então, você saber que a sua arte é uma coisa importante para você. Então, não desista dela e coloca a arte em tudo. E nesse terceiro passo aí da paciência, continue fazendo, aprendendo, aprimorando e nesse caminho, nessa jornada do artista, para que realmente você venha aí contribuir com esse mundo. Gratidão para você que assistiu aqui comigo, gratidão para você que vai assistir. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, manda para alguém.
alguém que você sabe que gosta de arte, indica aí o canal, curta e volte para os outros passos, tá? Para os passos dessa jornada aí do artista. Nós estamos só no terceiro, então tem aí 37 passos ainda pelo caminho para você chegar nessa jornada. Até mais.